Olá, bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Vamos hoje falar sobre se o mundo caminha realmente na direção unissex. Sabe que essa palavra é uma palavra mais ou menos recente, porque sempre existiu, vamos dizer assim, dois sexos bastante distintos, masculino e feminino, com todas as suas características anatômicas, que todo mundo conhece, que não seria o caso de ficar falando sobre isso aqui. O fato é que, historicamente, a cada um desses sexos sempre correspondeu um gênero. Gênero significa um padrão cultural de comportamento. Então, ao gênero feminino cabia atitudes mais delicadas, mais maternais, cuidados das coisas domésticas, preocupação maior com as crianças. E ao sexo masculino caberia um monte de atitudes correspondentes ao gênero masculino. Ser mais protetor, mais agressivo, mais competente para defender a família contra qualquer tipo de adversidade, ser o provedor, aquele que vai buscar o pão e traz para dentro do contexto familiar. Então, existiam papéis muito definidos para o masculino e para o feminino. Esses papéis definem gênero e eles não são obrigatoriamente biológicos, eles são próprios e produzidos pela cultura. Então, o sexo a diferença sexual é biológica, é anatômica até, e as diferenças de gênero são puramente culturais. Nós temos acompanhado uma série de mudanças numa direção que seria unissex se a gente considerasse que estão se aproximando os modelos masculino e feminino. Mas essa mudança não é na direção de um ponto de convergência comum. Por enquanto nós estamos caminhando no sentido de aumentar o espaço das mulheres se aproximando do padrão masculino. Então o que existe hoje é uma busca, se quiserem chamar unissex, mas é um unissex seguindo e imitando o padrão e o modelo masculino. Então são as mulheres caminhando na direção de uma atividade mais livre, por exemplo, desde a infância. A infância das meninas está muito mais livre do que antigamente. As meninas hoje podem... a primeira mudança foi as meninas deixarem o vestido, poderem usar calça, short, calça comprida, etc., coisas que as meninas não usavam, porque havia diferenças muito claras até na roupa, no jeito de cortar o cabelo, etc. As meninas não jogavam futebol, hoje jogam futebol. As meninas não brincavam junto com os meninos, não trepavam em árvores, a não ser as muito molecas, mas elas tinham papéis muito definidos na infância. Na adolescência também, a menina tinha que ser muito mais recatada, muito diferente do comportamento masculino. Hoje também não é assim que a gente vê. Meninas ficam com os meninos e, portanto, têm uma intimidade maior, são mais amigas dos meninos. Meninas bebem tanto quanto os meninos, coisa que também não era assim há 20 anos atrás. Então, nós temos uma aproximação. As meninas estudam até mais do que os meninos e tem em geral, até dentro das famílias, cada vez mais nas famílias novas que estão se constituindo, cada vez mais posição, inclusive, de liderança até financeira. Então, existe uma mudança grande no perfil, vamos dizer assim, das mulheres, se aproximando do padrão masculino, provavelmente com as suas vantagens e desvantagens. Bebem tanto quanto, mas também já adoecem, já têm tumores, já têm principalmente doenças do estresse e da cardiocirculatória mais frequentes. A diferença entre a vida média das mulheres, que no passado sempre foi muito maior que a dos homens, vem diminuindo em relação à dos homens. Então, nós estamos caminhando para um mundo mais parecido com o mundo masculino. E esse não é o verdadeiro unissex, porque, por exemplo, nos anos 60, no primeiro momento dos hippies, a mudança foi na direção inversa. Os homens usando cabelos compridos, usando bolsa, sandália de dedo, usando camisetas indianas de algodão bem largas, muito típica do vestuário até mais feminino. Esse movimento durou muito pouco e depois rapidamente se inverteu. A educação dos meninos continua muito rígida até hoje. Os meninos têm que ser bons de briga, têm que jogar bola, têm que ser competentes para exercer papéis muito tradicionais ainda masculinos, no sentido de associação do sexo masculino e do gênero masculino com competência agressiva, ser bom de briga. Quando o menino não é briguento, as famílias empurram e obrigam ele a ir lá brigar, revidar, etc. Quer dizer, existe
dentro dessa educação ainda muito, vamos chamar, machista, um pavor das famílias, inclusive das mães, de que o menino mais delicado, menos briguento, menos amante do esporte competitivo como é o futebol, venha a se tornar menos viril ou mais voltado para assuntos homossexuais. Esse pavor cultural faz com que as pessoas continuem exigindo dos meninos mais do que deviam e impossibilitando o surgimento efetivo de um mundo unissex em que os meninos possam brincar com bonecas, por exemplo, ou que os meninos possam se interessar por balé. O menino continua não podendo brincar com boneca, apesar de que os meninos podem jogar futebol. Então, há um unissex, uma liberdade muito maior das meninas, elas vêm crescendo muito mais livres e soltas, os meninos continuam soldadinhos, endurecidos, enrijecidos por uma educação que exige deles padrões muito rigorosos. A única, talvez, exceção mesmo nos homens adultos seja a cozinha, que os homens ganharam o direito de poder gostar das coisas da cozinha, coisa que nem isso acontecia muito antigamente. Então, há uma evolução ainda muito distante daquela que eu sonho, que seria, na verdade, uma liberdade maior de circulação, tanto das mulheres para o universo chamado antigamente de masculino, quanto dos homens para o universo antigamente chamado feminino. Não acho que isso vai interferir no sentido de aumentar o encaminhamento homossexual, ao contrário, eu acho que isso vai criar uma liberdade maior para que os rapazes que não tenham tanta competência para aderir a este mundo da virilidade associada à agressividade consigam ter um modo de viver de uma maneira muito mais livre, muito mais leve, muito menos preconceituosa e muito menos, vamos dizer assim, inferiorizados pelo fato de não terem competência para o exercício do padrão de virilidade que a cultura sempre exigiu e que não tem mais menor sentido de se continuar em vigor nos dias de hoje. Bem, essa é mais uma participação nossa aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se e você vai recebendo sempre que tem novidade, algum sinal de que você tem coisa boa e nova para acessar. Até a próxima.